Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Oi, gente, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez para estudarmos mais uma porçãozinha da Bíblia, do Sermão do Monte, que é um sermão assim maravilhoso, né? Você concorda? Então vem comigo, vamos lá. Esse trecho que eu li para vocês aqui é Mateus 6, do 25 ao 33, que diz assim, aqui na minha Bíblia o título é As Preocupações. Na sua Bíblia o título pode estar diferente, mas fala exatamente da mesma coisa. Jesus está falando aqui que nós não precisamos nos preocupar excessivamente. Viver pensando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E o que isso significa? Não precisamos estar constantemente preocupados em ganhar, em obter, em se as coisas vão realmente dar certo, e se a gente vai realmente conseguir pagar as contas, vai conseguir aquele cargo no emprego, se a gente vai conseguir realmente aquele relacionamento. Nós precisamos fazer o quê? Fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos cabe para atingir o objetivo. Mas a gente sempre tem que ter em mente que precisamos deixar os resultados nas mãos de Deus. Essa é uma interpretação. A outra interpretação, que para mim é muito mais relevante ainda do que essa, é que, claro, né? Precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e todo o resto se ajeita. Se Deus estiver no centro, Ele vai colocar tudo mais no seu devido lugar. Sabe aqueles momentos em que parece que não tem saída? Seja por qual situação for que você passou ou esteja passando, que você se sentiu ou se sente sem saída, como se tivesse tudo uma bagunça, você não consegue pensar. Tem gente que pira, que entra em pânico. É uma simples questão de você entender que apenas uma coisa é necessária: colocar Deus no centro da sua vida. Eu já ouvi muito isso na minha vida, mas eu não sabia como fazer. Eu escutava, você tem que se entregar a Deus, e eu assistia uma pregação que dizia, você precisa se entregar a Deus, né? Colocar Deus como prioridade, entregar a sua vida inteira a Ele. E as pessoas da igreja falam e tal. E um dia eu sentei assim e pensei, Deus, como é que é, na prática, me entregar ao Senhor? Entregar a minha vida ao Senhor, assim, de verdade. Me ensina, porque eu sei que eu devo fazer isso, mas eu não sei como. E Jesus me mostrou que, apesar de ser uma coisa muito radical, é também uma coisa muito simples, a mais simples de todas. É colocar Deus no centro. E como? Você pode fazer isso de uma forma prática, com simples ajustes na sua rotina. Por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você faz o seu devocional,
você conversa com Deus, você louva, você estuda a Bíblia. Isso tem que vir antes de todas as coisas. Você tem que encontrar a pessoa mais importante da sua vida em primeiro lugar no seu dia. O seu mestre, aquele que vai te contar os segredos desse dia, que vai te falar dos propósitos, que vai te inspirar sobre o que você deve fazer nesse dia. Sabe? É ele, é o primeiro. É o cara das estratégias, é o cara que conhece o plano inteiro, entendeu? É o seu coach, né? Você precisa encontrar com Deus em primeiro lugar antes de conversar com qualquer pessoa, antes de fazer qualquer outra coisa. Colocar Deus em primeiro lugar, literalmente, entendeu? É isso. Outro modo de colocar Deus em primeiro lugar é quando você precisa tomar uma decisão muito importante. Quem é a pessoa que você consulta primeiro? É a sua esposa, o seu marido, é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe, é você mesmo, é o seu terapeuta, é o seu pastor? Porque a primeira pessoa a ser consultada deve ser Deus. Quando você está doente ou alguém da sua família está doente, qual a primeira coisa que você faz? Dá um remédio, leva no médico? A primeira coisa que nós devemos fazer é levar até Deus. É orar sem deixar de fazer as outras coisas, mas em primeiro lugar, entregar na mão de Deus. Deixar que Ele faça a vontade dEle. Pedir, clamar pela vontade dEle. Porque, gente, o pior castigo que nós podemos receber é sermos entregues à nossa própria vontade. A gente não sabe pedir, a gente não sabe querer, a gente não sabe desejar, tá bom? Então, a vontade de Deus em primeiro lugar. Jesus fala aqui que os gentios, né, é que vivem buscando estas coisas. O que ele quer dizer com isso? É que as pessoas que não seguem o caminho de Deus, né, que eu chamo assim de pessoas comuns, né, porque Jesus nos chama, nós cristãos que cremos na palavra, ele nos chama para ser, ele nos chama para sermos diferentes, para constrangermos a vida, para surpreendermos as pessoas. É por isso que ele diz: ame o seu inimigo, enquanto a pessoa comum odeia o seu inimigo e ama o seu amigo, o que é totalmente normal e compreensível. Não é porque a pessoa é má que ela faz isso, é porque ela é uma pessoa comum, normal. Mas nós somos chamados para amar os inimigos, para orar pelos que nos perseguem. E somos chamados a não nos preocuparmos diante das preocupações da vida. Isso não significa tomar uma atitude de acomodação e não fazer nada. E dizer assim, eu não preciso fazer nada porque Deus está cuidando de tudo. Não, não é isso. Deus jamais nos isenta das nossas responsabilidades, daquilo que nós precisamos e podemos fazer. A única coisa que ele nos pede aqui, em primeiro lugar, coloquemos ele, né? Colocando sempre antes de fazer algo, Senhor, eu estou fazendo isso, mas se for da sua vontade, dará certo. Me orienta, me leva a cumprir a tua vontade. E, em segundo lugar, é deixar os resultados com Deus. Né? Então você vai lá, acorda cedo, trabalha, faz as suas tarefas direitinho, né? Segue a lei de Deus, segue a lei do amor, né? É amoroso com a sua família, trata as pessoas bem, né? Você é uma pessoa honesta, ou seja, você faz a sua parte, mas você não pode controlar como as pessoas vão te receber, como as pessoas vão te tratar, como seu chefe vai te tratar, se você vai ser demitido do emprego ou não, mesmo fazendo tudo certo. Então, não se preocupe, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que mesmo quando acontecer algo que você considera ruim, busque em Deus, porque eu tenho certeza de que é para o seu bem, ainda que você não entenda. Porque Deus só faz o bem para aqueles que o amam. Ele só faz o bem. Se ele tirou algo da sua vida que você gostava,
pode ter certeza que Ele está te livrando de uma decepção futura, de uma ruína. Ou Ele está querendo te ensinar algo que é essencial, porque Deus não nos permite sofrer além do necessário. Então, para que se preocupar, gente? Nós devemos nos preocupar sim, no sentido de fazer planos, né? De organizar nossa rotina, de querer cuidar das pessoas que nós amamos. Sim, dessa forma sim. Mas não vivermos preocupados. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Será que eu vou conseguir? Não sei o que, não sei o que. Sabe? Se livra disso. Coloca em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Jesus fala aqui também, e a sua justiça. E o que isso significa? É confiar que Deus está fazendo sempre o bem, sempre o que é justo, sempre o que é certo, ainda que nós não compreendamos, entende? Então, é isso. E ele termina aqui dizendo, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ele fala aqui de comida, bebida e vestimenta. Mas eu acredito que ele está se referindo a todas as necessidades que nós possamos ter e até mesmo a alguns dos nossos desejos. Porque se você deseja algo que vai ser realmente bom para você, não tem por que Deus não conceder esse desejo a você. Ele pode adiar para te preparar, ele pode Deu um branco aqui, peraí. Ele pode querer te ensinar algumas coisas antes de receber, mas ele vai te dar, se isso não for te desviar do caminho dele, se isso não for te afastar dele, né? Porque estar com Deus é o mais importante e ele não vai te dar nada que o afaste dele, certo? Então, gente, no vídeo passado nós falamos sobre os dois senhores. Não podemos servir a Deus e a qualquer outro senhor, sejam as riquezas, o diabo, o nosso próprio eu. Entende? Deus é o único Senhor e a partir dele vem todas as outras coisas. Todas as outras coisas necessárias serão acrescentadas. Então Jesus emenda nessa parte do não servir a dois senhores, e ele começa aqui dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Aqui fecha, né? Não sirva a Deus e as riquezas, por isso não se preocupem com a sua vida. Ou seja, a preocupação não pode ser o seu Deus. Aquilo que você vai ganhar, que você deseja, que você precisa, não pode ser maior do que Deus. Porque se for maior do que Deus, ele vai dar um jeito de tirar isso de você para que você olhe para ele, de um jeito ou de outro. Não adianta se preocupar mais do que o necessário, tá bom? Não adianta. Não faça de qualquer outra coisa um Deus na sua vida. Senão, Deus às vezes ele trabalha por meio da escassez, para que sentindo falta de algo nós olhemos para ele, certo? Então não adianta ficar se preocupando à toa, faça simplesmente a sua parte, coloque Deus em primeiro lugar e você vai ver a transformação na sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que precisam dessa palavra. E até a próxima. Tchau!